Olá pessoal, aqui é o Willy Vilhena para mais um assunto sobre estudos amazônicos e amapaenses. E hoje vamos falar sobre a criação do território federal do Amapá. Mas se você é novo por aqui, desde já peço que você se inscreva no canal e ajude o canal a crescer para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Agora, peço também que você ative o sininho e vá logo dando seu joinha. Agora vamos para o vídeo. Muito bem, então vamos para o assunto, né? A criação do território federal do Amapá. Então eu elaborei aqui para vocês um texto que vai ajudar a aprender. Então tá aí, a criação do território federal do Amapá. Então que motivos e as consequências que levaram então depois de se ter criado o território federal do Amapá. Então, muito bem, mas antes de iniciarmos, nós temos que saber o que significa ser um território, né? Então, ser um território significa então que as terras amapaenses seria do controle da República Federativa Brasileira. Então, quem tem o controle administrativo, todas as tomadas de decisões são tomadas então pelo governo federal. Então isso é que significa ser então um território federal do Amapá. Bom, mas vamos ver então o contexto, né? O que levou para que o estado do Amapá fosse então criado, se tornasse um território federal. Então vamos lá para o assunto. Bom, vamos ver um pouco sobre o contexto histórico lá na década de 1940. Então, olha só, até 13 de setembro de 1943, o Amapá ainda fazia parte das terras paraenses. Então, o Amapá era ligado ao Pará, tá? E nesse período estava acontecendo então a Segunda Guerra Mundial. Nós estamos vivendo nessa guerra, né, entre os países aliados, como por exemplo os Estados Unidos, a Inglaterra, né? Eles lutavam contra os países dos eixos, que era a Alemanha, a Itália e o Japão. Tá? Nesse período também, no Brasil, nós estávamos vivendo uma ditadura, olha, do Estado Novo, que foi até 1937 a 1945. Quem era o presidente da época era Getúlio Vargas, né? E ele dominava com mãos de ferro, ou seja, ele tinha o total controle sobre os três poderes. E também podemos perceber outra característica da época era o declínio do Império da Borracha, né? E, consequentemente, a queda econômica do estado do Pará. Tá? Esse ciclo da borracha é o período onde estava em alta, né? Onde se retirava então o látex, né? Da seringueira. Só que aí, nesse período, já estava em declínio. E esse declínio, essa queda desse mercado, né, extrativista, teve consequências, principalmente para quem estava ligado ao Pará, como por exemplo o Amapá, né, e as suas principais cidades na época, que era o município do Amapá, a vila de Macapá e também Mazagão. Muito bem, vamos falar um pouco sobre o contexto socioeconômico às vésperas da criação do território. Bom, como já tinha falado, havia apenas 3 cidades, que era o Amapá, Macapá e Mazagão. Então essas cidades eram cidades interioranas, não eram bem desenvolvidas e era distante da sua capital, no caso Belém. E a população da época era predominantemente negra, isso devido aos fatores históricos, né? A vinda de escravos para o Brasil, né? Principalmente na região onde compreendia, por exemplo, Mazagão, a própria cidade de Macapá também. Muitos deles foram usados para a construção da fortaleza de São José de Macapá. E a economia, ela baseava-se na agricultura de subsistência, ou seja, era uma agricultura praticada apenas para o próprio consumo. E também outra característica é a ausência do poder público. Não havia escolas, saneamento básico, né? E o atendimento era precário.
E isso muitas vezes pela distância, né? Que se localizava, né? O Amapá, lá da sua capital, Belém. Vamos observar agora aqui, olha, essa imagem, tá bom? Alguém se arrisca aí a dizer onde fica atualmente esse local? Então aqui são palafitas, né? Pontes de madeiras, né? E casas aí bem simplesinha, né? Então isso aqui, onde é aquele canal lá da Mendonça Júnior, vocês podem observar aí, olha, o canal aqui, tá? Então isso aqui é antes da criação do território federal do Amapá. Temos aqui um personagem também histórico, né? Conhecido como Mãe Luzia. Ela foi responsável por fazer vários partos, né? Desde 1854 até 1954. Temos outra figura também, olha, quem se arrisca aí a dizer? Então podemos observar que isso aqui é a igreja de São José de Macapá, né? Fica lá no centro da cidade, né? Também isso aí foi uma foto tirada à véspera da criação do... Essa sigla aí, olha, para quem não sabe, TFA é Território Federal do Amapá. Vamos ver então os motivos que levaram à criação do Território Federal do Amapá. Então, para justificar a criação do território, o governo do estado ele estabeleceu alguns motivos. Por exemplo, a primeira, a falta de segurança das suas fronteiras. Haja vista que estamos vivendo numa guerra, né? Segunda Guerra Mundial. Então, as fronteiras do Amapá, não só do Amapá, mas do Brasil, precisavam-se então ser protegidas. Também temos a ameaça do socialismo, né? Que é um sistema político, social, tá? Que, segundo o governo brasileiro, era uma ameaça para o país. E também a incapacidade do Estado de promover o seu próprio desenvolvimento econômico. Também temos outro motivo, que foi o vazio demográfico. Essa demografia se refere-se então ao número de população, né? Então era bastante pequena a população do Amapá nessa época. Também a falta de economia de mercado e também a grande extensão física do litoral. Então esses foram os fatores que levaram à criação do Território Federal do Amapá. Então, como eu falei logo no início da aula, o que significava então para o Amapá se tornar um território federal? Primeiro, é que todo o controle estava nas mãos de quem? Do governo federal. Então o governo federal, ele que criava, então, ele que escolhia quem era o governador, escolhia quem eram os seus representantes. Então o Amapá, na verdade, não tinha decisões políticas, né? Não tinha poder de voz, tá? Então todas as decisões eram tomadas pelo governo federal, no caso brasileiro. Vou continuar aqui, olha, vamos observar algumas figuras aqui, como por exemplo, esse aqui é o amapazeiro, né? A árvore que originou o nome Amapá, que significa lugar, né? Essa é uma língua indígena que significa lugar onde chove muito. Então, para quem tinha curiosidade de saber por que o nome Amapá, né? Então já está sabendo agora, né? Se você gostou aí, então dê logo o seu like, aproveita aí e inscreva-se no canal. Vamos falar então sobre as consequências da criação do Território Federal do Amapá, tá? Consequências imediatas. Então, a criação do Território Federal do Amapá se deu pelo Decreto-Lei número 5.812/43, em 13 de setembro de 1943. O primeiro governador escolhido, então, pelo governo federal foi Janari Gentil Nunes, e ele permaneceu até 1954. A capital escolhida para o território foi o Amapá, mas depois foi transferida para Macapá em 1944. E aqueles habitantes que habitavam a área central de Macapá, que no total era mais ou menos 2.500 habitantes, eles foram levados para a periferia da cidade, né? Onde hoje são os bairros, por exemplo, de Laguinho e Santa Rita. Então, podemos perceber aí que a população negra, né, foi praticamente tão discriminada, né?
foram retirados da área central, né, onde eles habitavam, e foram despejados para áreas periféricas. Foram também construídos prédios públicos, necessária à gestão do território, né? E a partir daí vieram imigrantes, ou seja, a criação do território fez com que pessoas se interessassem, né, à procura de trabalho, de emprego. Mas por que então? O Amapá não era uma cidade que tinha poucos habitantes, né? Tinha um vazio demográfico, não era economicamente desenvolvido? É aí que está o X da questão. Que nesse período aí, né, iniciou-se então um processo de exploração, né, que desenvolveu o estado do Amapá, né, que foi a exploração do manganês através de um projeto chamado ICOME. Mas esse vai ser um assunto para a próxima aula. Então na próxima aula vamos falar sobre esse projeto aí que iniciou enquanto o Amapá ainda era território, tá? Então aguarde aí essa próxima aula. Então, pessoal, esse foi o assunto sobre a criação do território federal do Amapá. E se você gostou, desde já eu peço que você dê seu like, deixe seu like, seu joinha e se inscreva no canal. E aguarde o próximo vídeo.